Olá, tudo bem? Nós somos o blog 4141 e estamos aqui para comentar sobre o Campeonato Paulista que ocorreu do mês de fevereiro ao final de maio. Eu errei porque não foi final de maio, foi começo de maio, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou Raul Moura. Eu sou Luiz Eduardo. E eu sou o Matheus Lemos. Então vamos começar falando, óbvio, sobre o campeão, o Corinthians, né? Surpreendeu muita gente, óbvio, que começou mal, perdendo o Santo André primeiro jogo em casa, mas depois se reergueu, passou, conseguiu, chegou ao título. O que vocês acham? Eu acho que o Carille mostrou a que veio nesse início, nessa primeira metade do ano. Com um time subestimado, atingiu o patamar de campeão do estado, numa final que relembrou a antiga final que já ocorreu entre Corinthians e Ponte Preta, e sagrou o alvinegro paulista como campeão do estado. 40 anos depois de 77. Foi uma coincidência. Sem o Carille, esse time não ia pra frente a lugar nenhum. Por que você acha isso, Matheus? Por quê? O time do Corinthians é muito ruim. Não é tão ruim assim. Acho que você está exagerando. Não, pelo amor de Deus. É um time que, Eu acho que em fatos, em condições normais, Antes do começar, quem você falava? brigaria pelo campeonato, pela Libertadores no Brasileirão. Assim como o ano passado, brigou. Antes do campeonato começar, quem você falaria que é bom desse time do Corinthians? Todo, Gabriel sempre foi bom, beleza. o Maicon sempre foi bom, Ele tava o Jô jogando- sempre foi bom. Ele tava jogando na sempre- reserva do Palmeiras, jogou 2 jogos o ano inteiro. O cara é cracaço, Eu acho que o velho. Corinthians tinha muitos nomes no início do campeonato, mas nomes que tinham muitas dúvidas em cima. E, Por exemplo, o Jô, o próprio Jô. por exemplo, o Jô. E eu acho que os nomes firmaram-se como grandes jogadores com a consagração do título paulista. Eu acho que era um time com muitas dúvidas, mas que conseguiu comprovar o que... Então, eu não tiro o mérito do Corinthians no Campeonato Paulista. Só que o time não era inspirado por isso. Foi sorte, mais o técnico. Não teve nenhuma sorte o Corinthians. Teve sorte, Foi totalmente competência do técnico, competência dos Eu acho que jogadores foi um elenco que brigou muito pra e ser um campeão. elenco brigador que sempre Foi pura soube que é o raça. Corinthians durante o ano. Eu acho pelo menos isso. Mas a maior decepção, com certeza, foi o Palmeiras, né? Não sei se vocês concordam, mas o time treinado pelo Eduardo Batista, o famigerado Dudu Batista, não correspondeu às expectativas, né? Gastaram milhões, milhões e milhões e os jogadores não deram certo. O que vocês acham? Eu acho que o mico que o Palmeiras passou é comparável com o mico que o São Paulo também passou, só que o Palmeiras teve um investimento muito grande que não ocorreu no tricolor paulista. O Palmeiras veio com um investimento pesado para esse campeonato e era o favorito para o título, só que acabou decepcionando num jogo que perdeu de 3-0 para a Ponte Preta, fora de casa, e que mostrou que era um Fora o time baile? inconsistente Fora o baile? e cheio de dúvidas, e foi um jogo que colocou o Eduardo Batista na corda bamba, que logo depois ele viria a ser demitido para o Cuca voltar. O Palmeiras não jogou completamente mal o campeonato todo, Jogou. só que não Não, jogou bem não, também. jogou, Não jogou bem. Jogou pessimamente mal. O Palmeiras foi só Na o hora oposto do H, Corinthians. o Palmeiras vacilou e não conseguiu O atingir o Corinthians objetivo. tinha técnico e tinha raça. O Palmeiras não tinha técnico e não tinha raça nenhuma. Ué, o time do Cuca agora tá igual ao do Eduardo Batista? Eu não vejo está você igual. reclamar, por A exemplo. gente tá falando do Paulista. Mas e daí? Eu tô Aqui falando a do função é projeto paulista. após. Não vem com o projeto. Eu acho que o Eduardo Batista foi uma aposta que Não deu certo. que não deu certo, Não, acho que mas que muito faltou, diferente. talvez tenha faltado tempo. O palmeirense também pra não- ele. o palmeirense- É que o palmeirense se acostumou com as grandes contratações. Não, Então, não foi nem num isso. cargo tão pesado, um técnico tão duvidoso não palmeirense- Não é assim, Raul. Você tem um time que foi considerado por muitos o melhor elenco do Brasil. Certo? Se você traz um técnico, qualquer for o técnico, ele vai ter que apresentar resultado logo no começo. O time não é Eu fraco. discordo. Não discorda, não é assim que Porque funciona. time era futebol bom, não é porém assim, não é assim o futebol. Como o futebol Futebol não é assim? não é só resultado. Ah não, futebol não é só jogador. Claro que não. Futebol não é só Claro que gol. não. Tem que dar tempo ao trabalho do cara. Eu acho que velho. tinha que ter dado mais tempo pro Eduardo Batista também. Só que foram jogos que ele errou em seguida, e Sabe isso por que que eu acabou não tecendo a concordo? paciência da torcida. E a gente sabe que no futebol hoje, além, principalmente diretoria, a torcida tem o poder de influenciar dentro dos grandes clubes
muito forte e a torcida do Palmeiras pegou uma birra do Eduardo Batista e que no caso acabou impedindo o treinador de prosseguir o seu trabalho. Mas eu continuo não concordando, porque imagina se o Palmeiras continua com o Eduardo Batista. Ué, E acontece que nem com o São Eu Paulo, acho que saiu não de ia todas mudar as muito competições com o Cuca. É que possíveis. o Cuca mudou porque tem a chegada de um novo treinador, dá um ano. não mas mudou, o porque ele já treinador- perdeu 3 jogos. É, né? então. Ó, teve 2 jogos decisivos que o Palmeiras não caiu fora. Com o Eduardo Batista você não pode cravar que ele não Ué, cairia. assim como você não pode cravar que ele seria eliminado, irmão. Tudo bem, velho, mas já viu que deu uma melhoria. Porque o Palmeiras podia ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e continuou com o Cuca. Eu acho que o Palmeiras foi uma decepção, talvez a maior do Campeonato Paulista. E o time do Palmeiras é superestimado. Ponto. Ponto. Eu acho que para a próxima metade do ano o Palmeiras tem que assumir o posto de time grande que voltou a ser sendo campeão brasileiro e, Brincadeira, e que gente. no Campeonato Paulista deixou de lado para mostrar um time mal entrosado, um time que quer alguma coisa, mas que não sabe como conseguir ainda. Não alcança voos mais altos com esse futebol apresentado, esse é o fato, minha gente. Porém, não foi só o Palmeiras que decepcionou nesse campeonato. Tivemos fortes candidatos a grandes decepções, que foi Mas- o caso do clube de Ceni, né? O clube de Rogério Ceni Ou perdeu intocável. as competições Famoso, iniciais. Ou intocável. E só sobrou o brasileiro pro time, mas falando do Campeonato Paulista, foi um time inconsistente que mostrou na zaga o seu principal problema, mas e tomando muitos gols, sendo a segunda pior defesa do campeonato. São Teve um Paulo. ataque positivo com a chegada do Prato, o Prato chegou bem no clube, se Mas encaixou mesmo bem. assim, Gilberto também jogando bola, A torcida fazendo gols. Porém, a zaga foi um grande problema. Muitos jogos com erros individuais, erros de grandes nomes do elenco, como Rodrigo Caio e Maicon, se mostraram muito inconsistentes. Eu acho que no quesito defesa, faltou talvez um quê de treinador pro Rogério para arrumar essa situação. Faltou bastante coisa. Nas E- próprias entrevistas, perdão. Mas só para encerrar, eu acho que Ok. teve muito de erros individuais, além dos erros do Rogério. Eu acho que os jogadores do São Paulo não fizeram um bom campeonato, como não fizeram os outros campeonatos bons também. Eu acho que a maior culpa disso tudo foi da diretoria e do próprio Rogério, com a sua prepotência de sempre, de aceitar um cargo com menos de 6 meses de estudos na Europa. Estudou e conversou 6 meses lá na Europa. Eu acho um absurdo, assim como, Isso por não é exemplo, culpa do Rogério, o isso é culpa da Zidane, deixa eu diretoria. terminar, Matheus, por favor, perdão. Não. O Zidane ficou 2 anos no Real Madrid B. Chegou lá e ganhou tudo. O Carille, ele ficou 8 anos como assistente no Corinthians. Chegou lá, 6 meses, ganhou o Campeonato Paulista. O Rogério ficou 6 meses conversando, dizendo estudar e já quis o time principal do São Paulo. Eu acho que foi uma responsabilidade muito grande, tanto do Rogério, do clube e da própria torcida de apostar nisso daí. Eu acho que foi precipitado também, só que o Rogério ele trazia o nome e o Rogério já parou pensando nisso. Então tava todo mundo meio que esperando isso acontecer. Aconteceu, não foi positivo, foi cedo demais, como você já disse, eu concordo com você. Eu acho que ser treinador leva tempo, leva estudo, porém não são todos os casos. Às vezes tem casos de treinadores que são ex-jogadores que já vão direto e tem sucesso, só que o caso do Rogério não foi esse. O Rogério tem um mas o espírito Rogério de sim. liderança muito grande, sabe de futebol, sabe muita coisa de futebol. Só que o Rogério tem que entender que para ser técnico é mais do que saber de futebol, é saber controlar um time, é saber lidar com momentos dentro de uma partida. Isso só adquirir através da experiência que você mesmo colocou e que falta muito pro O ego treinador do dele é São muito Paulo. grande mas para querendo ou ser não, treinador. Eu acho muito difícil ele obter algum sucesso nessa O time carreira. do São Paulo, o elenco do São Paulo não era muito forte. Não, e não é. faltou não elenco, é, faltou elenco, também. falta Não pode elenco. pôr só a culpa no Rogério Ceni. Mas o elenco, ao contrário do Corinthians, se mostrou fraco ao longo da competição. É um elenco que começou até com um certo nome, porém ao longo da competição foi caindo de produção. O próprio Cueva, que chegou a ser talvez um dos principais jogadores do Campeonato Paulista, hoje não consegue mostrar o trabalho dentro de campo. Falta elenco, falta jogadores, falta corrigir erros pontuais. E o Rogério tem agora esse, como já saiu fora de todas as competições, tem mais o Campeonato Brasileiro para tentar mostrar o porquê veio, porque senão vai acabar caindo como tantos Mas você caíram acha que sem cai lidar. esse ano, mesmo se não conquistou nada? Eu acho que se até a metade do Campeonato Brasileiro ele não tiver bons resultados, a chance do Rogério cair é grande.
Assim espero. Mentira, eu quero que ele fique no São Paulo até o final da vida apresentando o mesmo futebol, sendo bem clubista mesmo, de fato. Então a gente tentando Porém, conversar. eu quero que ele fique. Eu gosto muito do Rogério Ceni. Baita profissional, não tem ego grande. Grande mito. E o São Paulino não vai criticar ele, isso é muito difícil, vocês sabem disso. Eu acho que toda a torcida cansa. Só que o Rogério nunca vai perder o que ele construiu. O Rogério construiu foi uma coisa gigantesca dentro do clube, talvez. Maior ídolo do São Paulo. A maior disparado. história de um jogador dentro de um clube brasileiro. E isso não apaga. E é por isso que é difícil lidar com um treinador que você tem tanto fanatismo quanto tem a torcida do São Paulo, onde o cara realmente é um mito. Só que, porém, agora como técnico tem que começar a trabalhar. Eu ainda acho que o Rogério Ceni vai ser um muito bom técnico. Eu também muito aposto bom que o Rogério técnico. vai ser um bom técnico. Porque ele sempre teve cabeça, ele sempre foi Rogério inteligente, entende ele muito sempre, de futebol. ele sempre manjou muito de futebol. Ele não sabe assumir as falhas, já começa mal. Ele tá no começo, calma. Não, ele sempre foi assim, ele não vai mudar. Ele sempre foi assim, não adianta. Eu acho que o Rogério tem que mudar muita coisa pra dar certo. Tem que Mas eu ainda acho que ele vai ser Baixar um grande bem a técnico bola dele. na história do futebol brasileiro. baixar bem a bola dele, que ele não consegue, que é do jeito dele. O Rogério tem que realmente diminuir o ego dele para treinar um grande clube. Um grande clube você trabalha com grandes jogadores. Sim, São ele muitos se nomes, acha são maior. muitos egos. Ele não pode Já se achar dentro maior do que os jogadores. do próprio elenco, O que sabe? ele acha, por exemplo, hoje. São muitos Muito egos por isso que dentro o de um grande Zidane tá elenco. se dando muito Exato. bem, né? Que ele ganhou tudo, 2 anos seguidos já. Mas enfim, não Zidane foi... Ele sabe controlar o O ego. time de Ceni não foi ruim como um todo, o ataque surpreendeu até positivamente para um Não, time que ataque. estava Luiz estruturado. Tivemos grandes Baita revelação. revelações como Luiz Araújo. Uma revelação, gente. O cara já jogou o Campeonato Brasileiro inteiro ano mas passado. calma. Mas Daí tava não pra é. engrenar. Não, Ele não jogou é. muito bem no São Paulo. Não pode esse ser ano. considerado revelação. né? Pode ser que não seja uma revelação, Enfim, mas foi enfim. firmando como um grande nome. Entendemos agora, vamos falar do nosso peixão. Peixão da Óbvio, massa. todo mundo pensou que a gente ia esquecer do Santos, né? Porque é o Santos. É natural. Mas a gente não esqueceu não, e mais um time que decepcionou no campeonato. Aliás, dos grandes, só teve decepção menos o Corinthians, que calou a boca de todo mundo, né? Foi o clube mais questionado, colocado como Quarta a força, quarta força do e estado ganhou de e todos. O Santos que, foi campeão. E o Santos, que tinha um elenco positivo, bom, um técnico considerado bom, a segunda melhor força, vice-campeão do ano passado, do Brasileirão. um time talvez um dos favoritos, se não o segundo favorito a É, o segundo conquista favorito. Ah, o Santos era considerado o segundo melhor elenco do São Paulo. Ah, o Dorival Júnior, né? Muito por causa dele, porque ele conseguiu O realmente Dorival tirar também foi uma decepção no Peixão. leite de pedra, porém, esse ano ele errou muito, tanto na escalação, na insistência dele com a panela do Santos. Substituição foi a pior. Thiago Maia, Ricardo Oliveira, ele não... Santos é outro Vitor time que precisa Ferraz. contratar também, porque a base E- é boa, mas a o base elenco também do não faz só Santos milagre. né? e o do São Paulo são os times que mais precisam se reforçar pro brasileiro. O do Corinthians não mais, pelo que apresentou no Paulista. Mas se continuar o andamento, Então, o Santos decepcionou taticamente, fisicamente, que houveram muitas lesões, futebolisticamente, que não apresentou... fisicamente a culpa não é deles. Cara, que é? Ah, claro. Culpa do preparador físico, decepção, É, você quebra o Ah, pé o Santos assim. sempre lidou os E... jogadores mais complicados. E a né? panela, né? Ele- Que lá no Santos, que é o David Braz, Ricardo Oliveira, Victor Ferraz. Isso daí acabou afetando no trabalho do Dorival, que, por exemplo, não deu chance, pouquíssimas chances, aliás, para o Kaique, para o Rodrigão, para a vaga de Ricardo Oliveira, que esse ano não está fazendo nada. Está jogando muito mal, muito abaixo do que apresentou ano passado, por exemplo. Não é um elenco E- ruim esse do Santos, Não, porém é um elenco que precisa nota de 7. evolução, Porém, é um Não, elenco nota nossa, 6. Nota 6 e Muito meio. dependente do Lucas Lima, que eu acho um jogador ok apenas, não esse Deus que todos pregam. Quem você acha um deus do futebol paulista? Oi? Quem você acha um deus do futebol Fagner. paulista? O Fagner é o melhor lateral esquerdo direita do país, isso daí é Vamos legal. mudar de assunto, não vamos mudar de assunto. Falando Então, sobre o o Santos ainda, que então, muito dependente de vários jogadores, né, como o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, como eu falei. o próprio Renato no meio de O campo, Renato e também. o Renato já tá Mas atingiu uma certa idade. isso, ainda é essa um craque, temporada o Renato time- não porém, jogou o que se esperava. E um time talvez grande não por isso pode... o Santos Tá tenha sem mobilidade, Tem né? a- Provavelmente. Pode ser que caiu por causa disso. a falta dos o grandes time craques no time do Santos pode ter sido E isso é um fator absurdo no crucial. time grande, porque depender de 2 ou 3 jogadores, um time como o Santos, né? Sempre foi assim na história deles, né? Mas
é um absurdo, porque Porque não pode. não pode, né? Time grande, time que briga por títulos, tem uma torcida razoavelmente grande, apesar de idosos. Brincadeira, gente. Tamo junto, Santos. E é isso. É isso, é um Eu time vou ter- que os craques precisam voltar a jogar bola, chamar a responsabilidade, os jogadores de menos expressão dentro do elenco também tem que aparecer. O problema porque do Santos só é depender só dos craques também, o time não vai chegar a O lugar Santos, nenhum. ele E ainda depende- disputa a Libertadores, não tá mal na Libertadores. É um A time... Copa do Brasil, A Copa do Brasil. Todos. É um time que tem chances De título, tem, de sem título esse ano. e agora Porém, tem com que... o Dorival demitido, apesar de agora querem contratar Levir Coupe, a chance de títulos Levir Coupe. é chances quase zero de títulos, né? Porém, agora deixa o Matheus terminar O aqui. problema do Santos é a base. Por quê? Deposita todas as confianças na base e a base estava dando retorno até o momento. Aí na primeira temporada que não tá dando, o time simplesmente desaparece. É esse o problema do Santos. Eu acho que não é assim, porque o Santos é um time quebrado, financeiramente falando. É quebrado, o time não tem dinheiro e tem que se envolver do jeito que dá, ué. Assim como o Corinthians esse ano, que nunca apostou muito na base, esse ano de 11 jogadores, 6 veio da base. E obteve um sucesso gigantesco. Sem 6 dúvida. titulares. 6 titulares. Os titulares Eu acho construídos que- durante a temporada, ó, Fagner, Guilherme Arana, Malcom e Jô. Malcom não, Michael, Malcom. perdão. Malcom confundi, que ele tava na arena aí domingo, né? Ele veio. Cumprimentou inclusive o Guilherme Arana nesse último jogo. Brincando até que o Guilherme Arana dava rolinhas nele, que é uma das especialidades, melhor lateral esquerdo do país. Entendeu? Então, Enfim, gente, eu acho que é isso. Acho que a gente podia só falar da Sem da dúvida. Ponte Preta. Uma das maiores interessante, surpresas, Uma das muito maiores boas, surpresas, só abrindo um paralelo. que chegou até a final, que foi a ninguém... maior, Na né? final, Mesmo refazendo uma Corinthians final sendo histórica. A Ponte chegou na final e Graças. a Ponte vem com um time muito forte ainda pro brasileiro. Se Contratou o sobressaindo todos os jogos, em jogos fora de Apesar casa, jogos de dentro que- de casa, mostrando Ainda contratou o Emerson também. Porém, que sempre o foi um William bom Potker jogador. foi embora, né? Aquele embrolho todo que ia vir pro Corinthians, ia vir pro Corinthians, ia vir, não veio, foi que pra Inter. alguns gigantes de São Paulo. Ah, É um sem time dúvida. que A tá Ponte Preta é muito mais estável. pronta hoje em dia do que o São Paulo, por exemplo. Isso é inegável. Dentro de campo é um time mais bem formado que. Não, mas Inclusive, até o Santos, eu acredito. Ah, eu Mas acho bem que, organizado. O elenco é. taticamente outra coisa. falando, que o Gilson Klein é um bom técnico, querendo ou não. Apesar de umas passagens ruins pelo Palmeiras, por exemplo, que não obteve sucesso, mas Ninguém aquele dá time certo. não ajudava. Porque aquele time era um negócio horrendo, né? Convenhamos. Porém, na Ponte Preta, em times menores, ele sempre se desenvolveu um bom técnico. Se mostrou um bom técnico, perdão. E a Ponte Preta confia muito no Luca esse ano, Mas também tá fazendo pouco. porque ele tá marcando gol a Tá beça. jogando mal. Tá, né? eu quero que ele fique. Eu espero que a Ponte Preta contrate-o com um bom corintiano. Porque eu não aguentava mais ver ele no meu time, confesso, gente. Porém, tem jogadores que em clubes menores mostram serviço. O Luca é um jogador que tá jogando muito bem pela Exato. Ponte, com o Potker no Campeonato Paulista. Falando Mas sobre o o Paulista. Potker sempre foi bom jogador. Sempre foi. Ano mas passado foi formaram artilheiro da Série A, por exemplo. Uma dupla era incrível, não, uma levando dupla, a Ponte até Ele a ainda e final do campeonato. o... Como é que é o nome do... E o Cleison, era mais um trio de Cleison. ataque, né? O Cleison, Esse novo trio jogador de do ataque. Corinthians. E a Ponte se desfez, né? Do Campeonato Paulista pra agora, que perdeu os dois melhores jogadores, o Potker e o Cleison. Mas Veremos contratou o Sheik também, né? o como Sheik uma e tentativa nada. Hoje em dia, de- com todo respeito, é nada. É a mesma coisa. Porque Emerson Sheik é um Ele jogador. ganhou um título pra Enfim, vocês. enfim, gente, Enfim, esse foi um resumo do Campeonato um Paulista. resumo, um grandíssimo de um resumo, um grande debate que deu pra ver que ninguém, Sobre o blog Já venho 441. aqui pedir desculpa pelo nosso neto, ninguém, do grupo. Netão. ninguém concorda passa comigo por porque eu cima sou um de cara todo mundo. sensato. Porém, portanto, foi isso. Espero que vocês gostados. Voltem novamente aqui depois. Tamo junto, é nóis. Deixa o like nóis, aí. deixa o like aí, Subscribe. se inscreve no canal aí. É E um nóis. abraço grande pro nosso querido Ranieri. Abraço, Por estar professor. aqui com a gente. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau, tchau.